Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Você que está chegando agora pela primeira vez, não deixe de se inscrever, de deixar o seu gostei ou não gostei, para a gente saber como é que está o andamento do canal. E partilhe à vontade. Grupo de família, grupo catequético, grupo de estudo bíblico, participem, partilhem, façam com que o nosso canal possa chegar a cada vez mais pessoas. E você, meu caro colaborador aqui do canal, que além de partilhar os nossos vídeos também faz a sua contribuição aqui com o nosso canal através da chave Pix, através do depósito, de maneira formal, informal, de maneira anônima na maioria das vezes. Muito obrigado. Nosso canal está aí para o seu terceiro ano com a contribuição de vocês, com a colaboração de vocês, tá bom? Gente boa! Nós estamos na 46ª lição do livro do Gênesis. O ciclo de José está chegando no seu ápice. Hoje nós vamos ter um tema, um capítulo recheado de temáticas teológicas muito importantes para a nossa vida cristã, para nosso estudo bíblico, para a nossa compreensão da palavra de Deus, da Sagrada Escritura, para entendermos como que a palavra de Deus ela transforma o nosso coração, ela serve como guia dos nossos passos, ela nos coordena, ela nos convida, ela nos propõe um caminho diferente. Então, hoje o tema de fato vai ser a bênção, mas a bênção que dentro da simbologia do livro do Gênesis, ela é uma prefiguração de uma bênção maior que, na plenitude dos tempos, foi enviada ao mundo através de Jesus Cristo. O tema é muito interessante e se dá por causa de um gesto que Jacó faz ao abençoar Efraim e Manassés, a bênção em forma de cruz. Quando José coloca os seus filhos para serem abençoados, colocou por ordem de tamanho e também por ordem de nascimento, quem era o primogênito e não é. E na hora da bênção, Jacó cruzou os braços e deu a bênção. Deu a bênção de uma maneira cruzando. As suas mãos se cruzaram. Então, o pequeno, o mais novo, o mais frágil, ele teve a bênção da mão do primogênito. E aquele que era o mais forte, o mais que já tinha a primogenitura da casa, ele recebeu a mão daquele que está a serviço, a mão do serviço e a mão da bênção. Então, é muito interessante essa lógica, essas simbologias que o texto de hoje nos traz. Então, o nosso foco hoje é Gênesis capítulo 48. A promessa é seguida pelo ritual da adoção. Ou seja, José, ele promete a seu pai que não vai deixá-lo no Egito. Ele quer voltar para a terra da vida, ele quer voltar para a terra prometida. E Jacó, após ter conseguido de José a sua... Seja feito como eu te disse, como disseste, então ele vai abençoar os seus filhos. Gênesis 48, 1 a 3. Depois disso, vieram anunciar a José: teu pai está doente. Tomou então com ele seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Jacó foi avisado disso. Eis, disseram eles, que o teu filho José vem te ver. Israel, reunindo suas forças, assentou-se no seu leito e disse a José: o Todo-Poderoso apareceu-me em Luza, na terra de Canaã, e abençoou-me. Aí ele lembra daquilo que aconteceu com ele há 17 anos atrás, quando ele, por uma visão, foi motivado a vir para o Egito. Bom, o texto do capítulo 48, como disse, é um texto teologicamente riquíssimo. Contém, podemos dizer assim, a síntese da história de Jacó com detalhes que, se nós lermos de uma maneira corrida, rápida, e não pensarmos no contexto geral, nós não percebemos. A história da própria vida de Jacó vai passar diante dos olhos dele. Embora ele tenha perdido a visão, como Isaac também perdeu a visão,
Como seu pai perdeu a visão, ele também perdeu. Então, passou diante dos seus olhos a sua vida, a vida das promessas de Deus, dos desejos que ele tinha sobre essas promessas. E todas essas promessas agora ele vai passar para os seus netos. É muito bonito isso aqui. Então, lembrando que a bênção do avô é uma bênção de pai. É uma bênção de pai que dá aos netos a mesma graça que foi dada aos filhos. Ele perpetua, né? Ele passa de uma geração a outra. Então, Gênesis 48, do 4 ao 9, vai fazer isso. Disse-me, eu te tornarei fecundo, te multiplicarei até fazer de ti uma assembléia de povos, uma grande nação. E te darei esta terra, a tua posteridade. Ele estava na terra de Canaã, quando Deus falou. E ele está dizendo para José o que Deus disse para ele. Agora os 2 filhos que nasceram no Egito, antes que eu viesse para junto de ti, são meus filhos. Efraim e Manassés são meus, como o mesmo título de Ruben e de Simeão, dos 2 primogênitos, tanto da casa de Lia como da casa de Sara. Os filhos, Raquel, desculpa, tanto os de Lia quanto os de Raquel. Quanto eu voltava a Padarã, tua mãe Raquel morreu no caminho, perto de mim na terra de Canaã, alguma distância de Éfrata. Foi ali que enterrei no caminho de Éfrata, hoje Belém, terra de Judá. Israel viu os filhos de José e disse, quem são estes? São, respondeu José, os filhos que Deus me deu aqui. Faze-os aproximarem-se para que os abençoe. A promessa é seguida de um ritual de adoção. É muito interessante. Esses meninos, eles não são filhos de Jacó, mas são adotados por Jacó. Já entenderam onde essa história vai, né? Alguém que nasceu também em Belém, que morava em Belém, faz um ritual de adoção. É muito interessante o vínculo de Jacó aqui com o vínculo de José. De José, pai adotivo de Jesus. Os olhos de Israel tinham se enfraquecido tanto pela idade que já não podia ver. José fez-os aproximarem-se dele, tomando-os pelo braço, em seus braços, beijou-os. Os olhos de Jacó lembram a cegueira de Isaac, a mesma que tinha acontecido tantos anos antes, quando o velho Isaac havia abençoado Jacó, o filho mais novo. Está sendo repetida aqui aquela cena, dando direito à primogenitura, a bênção e a bênção do primogênito. Então, Gênesis 48, 11, 13. Depois disse a José, não esperava mais rever-te, e eis que Deus me fez ver teus filhos. Então, ele fala, é muito bonito isso aqui. Eu não esperava nem ver você. Eu sou um homem agraciado, eu sou um homem abençoado, porque eu estou, além de te ver, eu estou vendo os teus filhos. José tirou-os dos joelhos de seu pai e prostrou-se com o rosto por terra. Tomou depois os 2, Efraim pela mão direita, para colocá-lo à esquerda de Israel, e Manassés pela mão esquerda, para colocá-lo à direita de Israel, e fê-los aproximarem-se. Então pegou um aqui, colocou aqui, e José coloca os filhos diante do pai para que o mais velho esteja ao lado direito de Jacó, e o mais novo diante à sua esquerda, para respeitar a ordem de primogenitura. Um à esquerda, um à direita e outro à esquerda. O primogênito à direita e o mais novo à esquerda, né? Jacó, em vez disso, age por sua própria iniciativa. Mais uma vez, ele inverte a situação. Cruza os braços e sua mão direita vai descansar sobre o menino que estava à esquerda, isto é, ao menor, sobre Efraim. Gênesis 48, 14 e 15. Mas Israel estendeu a mão direita e pô-la sobre a cabeça de Efraim, o caçula, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. Cruzou assim as mãos porque Manassés era o primogênito. Israel abençoou José dizendo,
o Deus em cujo caminho andavam meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor durante toda a minha vida até este dia. Então a bênção é dirigida aos 2 filhos que formam a casa de José. O estilo litúrgico, sobretudo, é uma tríplice invocação de Deus, ou seja, o Deus em cujo caminho andaram meus pais, Abraão e Isaque. O Deus que tem sido o meu pastor. O Deus que está comigo até este dia. É uma tríplice. Ou seja, aqui a Trindade é muito interessante, né? Esses toques que o texto tem, eles não são ao acaso. O próprio autor é marca da inspiração ter esses dados. Por que isso? Por que desta maneira? Mas é para dizer que, em verdade vos digo. Essas expressões, elas têm uma finalidade. Então, a bênção aqui, ela é um ato litúrgico, é um ato sagrado aqui. E o anjo que me guardou de todo mal, abençoe esses meninos. Seja perpetuado neles o meu nome e dos meus pais, Abraão e Isaque, e multiplique-se abundantemente nesta terra. Olha a bênção. Ou seja, que eles vivam a fé de meus pais, a minha fé, a fé de meus pais, multiplique-se aqui abundantemente nessa terra. O conteúdo da bênção repete a promessa patriarcal de numerosos descendentes. Vendo que José, que seu pai tinha colocado a mão direita na cabeça de Efraim, contrariou-se e tomou a mão de seu pai para movê-la na cabeça de Efraim, para a cabeça de Manassés. José notou que seu pai havia colocado então a mão, né? E ele quis mudar isso, né? Então, José gostaria de retirar a posição da mão, gostaria de respeitar as regras. E disse-lhe: não assim, meu pai, é este aqui o primogênito, tua mão na cabeça dele. E José pensa que Jacó, quase cego, estava enganado, mas não era isso. Seu pai, porém, recusou-se. Eu sei, meu filho, disse ele, eu sei. Ele também se tornará um povo e será grande. Mas seu irmão mais novo crescerá mais do que ele, e sua posteridade se tornará uma multidão de nações. Abençoou, pois, naquele dia e disse: Israel vos nomeará em suas bênçãos. Se dirá: Deus te torne semelhante a Efraim e a Manassés, assim que ele pôs Efraim à frente de Manassés. Jacó, ele optou por isso. Foi uma decisão dele. Ele preferiu o menor. Ele mesmo era o menor. Intencionalmente, ele está repetindo aquilo que aconteceu com ele. E se Deus se manifestou na bênção na vida dele, também vai se manifestar na bênção na vida de seu neto. Só que para nós, para a teologia, isso é muito interessante, isso é muito importante. Isso é próprio da teologia dos pobres de Israel, dos pequeninos, a teologia dos pobres de Israel. Não se deve esquecer que Efraim, ele estará à frente das 10 tribos que construirão o reino setentrional de Israel, que terá Samaria como capital. A inversão tem aqui o propósito direto de justificar essa preeminência maior de Efraim sobre a tribo de Manassés. Então, Efraim vai acontecer historicamente exatamente aquilo que Jacó está prevendo aqui através da bênção. Será um povo muito maior, será um povo muito mais poderoso e terá, digamos assim, preeminência em relação à tribo de seu irmão. Dentro do enredo do Gênesis, da teologia bíblica, o gesto de Jacó tem outro valor, o de reafirmar a estranha liberdade das escolhas de Deus, que não segue os caminhos da hereditariedade, mas os caminhos da graça. Isso para nós é muito importante, porque do ponto de vista do pensamento, a bênção é para o povo de Israel. Mas do ponto de vista dos patriarcas, a bênção é daquele que é abençoado. A bênção é daquele que recebeu a bênção.
Não importa a sua origem, se é o mais velho, se é o mais novo, se é o do meio, não importa. Não importa se nasceu em Israel. Isso aqui é muito importante. Isso repercute na vida dos israelitas, porque só era israelita quem nascia na terra de Israel, nascia nas posses de Israel. Então agora não. Também esses nasceram no Egito, eles são estrangeiros e são filhos da bênção. E isso para nós cristãos é muito importante, porque nós somos nascidos na graça, independente de cor, de origem social. Nós somos o povo da nova aliança, nós somos cristãos, nós somos todos irmãos, direito à mesma bênção. Não importa se somos papas ou se somos catecúmenos, nós vamos receber essa. Se somos neófitos, essa é a bênção. A bênção, ela não se dá em migalhas, não existe Espírito Santo de segunda categoria. Isso tudo está prefigurado aqui. Estamos diante de uma lógica que para a teologia de Israel é muito extravagante, que seleciona o secundário, o fraco em relação ao primário, ao poderoso aos olhos dos homens. Isso vai se repetir em toda a história da salvação. Isso vai se repetir com Davi, todos os homens fortes. Então chega o profeta e apresenta lá, Jessé apresenta todos os seus filhos, os fortes. Então, deve ser. Não é. O que foi abençoado é um pastorzinho, estava lá. Não tinha nem sido chamado para a hora do almoço. Ninguém se senta à mesa antes que ele chegue, porque ele é o abençoado. Ele é o que porta a bênção. Na verdade, foi o que aconteceu com José. José era o dodóizinho, o docinho do pai. Ele que fez esta epopeia em meio aos egípcios. A escolha deste menor torna-se um paradoxo bastante constante. A partir desse momento fica claro que Deus tem o seu olhar. Ele não vê com os nossos olhos, ele vê com os olhos dele. Então, começou com Jacó, né? Começou com o próprio Jacó. O mais velho, Esaú, devia ser o abençoado, e a bênção caiu sobre ele, né? Isaac, ele endossou oficialmente a reversão da sorte, porque ele disse, não, a bênção que eu dei já está dada. Na história da salvação encontramos muitos desses exemplos. Então o texto de hoje ele é muito rico por causa disso, porque ele repercute em toda a história da salvação. Gedeão, né, quando foi chamado por Deus, declara, minha família é mais pobre de Manassés, eu sou o menor de minha tribo, mas a escolha recaiu sobre ele, né? A casa de Davi igualmente, né? Ele que foi escolhido, ele que venceu Golias. Não foi o gigante que venceu. Deus escolheu Davi para vencer com o poder de Deus, né? Samuel também, a consagração que se dá, né? Davi é um pastor, então a marca da bênção está no pastor. Talvez seja por isso que os nossos bispos, eles têm essa prerrogativa de pastor, né? É o menor, servo dos servos. Então, essa lógica, para que a graça aconteça, deve estar imbuída na cabeça das pessoas. Então, existe um outro tipo de minoria que é relatado aqui, não simplesmente pela idade, mas a minoria humana. Moisés, Jeremias. Moisés era gago. Jeremias tinha dificuldade de falar, né? Minoria social, né? Imoral, Jefté. Coitado de Jefté, era filho de uma prostituta e de um bandido profissional. Um homem que tinha tudo para ser marginalizado e excluído, e ele se torna um grande. Ele é escolhido por Deus para estar à frente. Os próprios discípulos de Jesus, pescadores, pertencentes à categoria pouco estimada, né? Porque o pescador ele não tem grandes posses, ele tem um barco, suas redes, ele tem que trabalhar, labutar na hora que os outros estão dormindo, né? Ele não tem rebanhos, mas ele
mas ele faz com suas mãos, ele confia na graça. Quando ele vai para o mar, ele confia que Deus o protege. Então, tem essas. E aí você olha para os discípulos de Jesus. Então, tinha pescadores, depois tinha indivíduo de categorias pouco estimadas pela sociedade, né? Publicanos, cobrador de impostos. Tinha Simão Zelota. O Zelota era um fanático, né? E são assim socialmente inferiores, são pobres, são pessoas rudes, simples. O próprio Jesus é chamado de apelidado de o filho do carpinteiro. Só para vocês entenderem como é que esse ato de abençoar de uma maneira é uma marca dessa graça, né? Também tem outro conceito de menores, né, que é tratado dentro dessa lógica, e aqui encontra força nesse ato de abençoar por uma decisão própria sua. Não é uma decisão estabelecida pelas regras da lei, não, é uma decisão de origem divina. Deus assim decidiu, Deus assim propôs. A bênção vai agir de acordo com a adoção daquele processo. Ou seja, Jacó foi para o Egito, para uma terra estranha, porque Deus disse, vai, eu vou estar contigo. E ele só fez isso porque ele sempre foi, não era uma novidade para ele enfrentar dificuldades. Ele teve que fugir da sua casa, ele teve que fugir do seu irmão, ele teve que se trabalhar no meio de um povo que via ele como um estrangeiro. Ele foi trabalhar no meio para o seu sogro que não respeitava, não via nele, não via que ele era mais inteligente que o seu sogro. Então, aqui também existe um outro tipo de menores. São aqueles que são marginalizados. E dentro do Oriente nós temos as mulheres não tinham muita importância, não tem papel social. E no plano de Deus, a partir dessa bênção que é dado de maneira voluntariosa por Deus, as mulheres passam a ter o papel do pequeno, do abençoado. Débora, Ruth, Raquel, né? Judite, Esther, Ana, né? Maria. O povo também é uma minoria nacional, um povo pequeno, o resto de Israel. Essa pequenez do povo, quando é enviado para o exílio, encontra forças neste ato. A razão do privilégio da escolha de Deus. Deus assim escolheu do resto, do pouco. Deuteronômio, o Senhor se uniu a vós, escolhendo-vos, não porque sois numerosos, fortes, diante dos outros povos, mas porque sois o menor de todas as nações. E isso, é por isso que o Senhor vos ama. O povo de Israel que foi para o Egito era uma migalha de 70 pessoas. Eram todos 70 pessoas. 70 homens. É uma minoria. Uma minoria. Também é o ponto de reflexão para uma minoria do ponto de vista espacial. Belém, né? Belém é tão pequena para estar entre as capitais de Judá, mas é a casa de Davi. O profeta Miqueias anuncia como a cidade da qual Israel, governante, o Messias, nascerá, de Belém, a menor das cidades de Judá. Minoria, a pequenez, a humildade revelam-se como uma marca de Deus, como um toque, como uma qualificação, como uma virtude. É uma lei que regula as escolhas de Deus. Deus não escolhe aquele que vai fazer porque é capaz de fazer, escolhe aquele que não tem capacidade de fazer, porque fará e será manifesta a presença de Deus. O reino de Deus é como um grão de mostarda, vai dizer Jesus, pequeno, pequeno, mas se torna uma árvore e as aves do céu vêm fazer morada em seus galhos. O caminho da salvação é percorrida pelos últimos, como é visível a procissão das pessoas que habitualmente acompanhavam Cristo. Quem que eram as pessoas que seguiam Jesus Cristo? Os sábios, os eruditos? Não, é o povo que estava com fome.
Eram os miseráveis. Eram aqueles que precisavam, além de comer pão, se alimentar de esperança, porque eles já tinham perdido tudo e tinham que alimentar a sua esperança. É visível a partir do princípio que o último será o primeiro e o primeiro será o último. Palavras do próprio Cristo. A partir do código da autoridade cristã, segundo a qual quem é o maior deve ser o menor. Aquele que é grande, seja vosso servo, esteja a serviço. Ele próprio diz, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Em resumo, poderíamos confiar que a formulação da aplicação espiritual da escolha da bênção inversa sobre Efraim e Manassés, a Paulo, a primeira carta aos Coríntios, esse símbolo eu estou repetindo eles para vocês lembrarem, porque depois ele é muito importante também na teologia e na interpretação desses textos pelos teólogos cristãos séculos depois. 1 Coríntios 1, 25, 28. Pois a loucura de Deus é mais sábia que o dos homens, a fraqueza de Deus é mais forte que a dos homens. Vede, irmãos, o vosso grupo de eleitos. Não há entre vós muitos sábios, humanamente falando, nem poderosos, nem muitos nobres. O que é astuto no mundo, Deus escolheu para confundir os sábios. O que é fraco no mundo, Deus escolheu para confundir os fortes. O que é vil, desprezível no mundo, Deus o escolheu, como também aquelas coisas que nada são, para destruir as que são. Além disso tudo, se não bastasse isso, há o detalhe que é muito interessante. Inverter a ordem da bênção, quando ele faz isso, Jacó cruza os braços. Os padres da igreja dos primeiros séculos, eles viram como uma posição de bênção. Jacó faz o sinal da cruz de Cristo. Santo Efrém, o sírio, declarou: também aqui a Cristo foi manifestação designada, de modo que o mistério daquele para quem Israel acabou por ser primogênito como Manassés, enquanto os gentios crescerão como o menor Efraim. Então, a bênção é dada sobre primogênito, sobre o mais velho e sobre o mais novo, mas a verdadeira bênção é dada sobre os dois. É uma lógica diferente, né? Porque eles não tinham como entender isso. Mas ele está dando a bênção com o sinal da cruz. Então ele está abençoando tanto Efraim quanto Manassés com algo muito maior, e que naquele momento José não tinha como entender, e naquele momento Jacó não tinha como entender. Mas seria a bênção da prosperidade na graça. Ruperto de Dois, que foi o abade Ruperto, que é mais conhecido, é um escritor medieval. Ele vai falar que esta posição das mãos de Jacó, sem dúvida, desenhou uma cruz. Mas ele retratou uma cruz por acaso? Não. Porque ele era profeta. Sacerdotes, reis e profetas. E nesse espírito profético, ele sabia que a cruz seria o instrumento verdadeiro da bênção. Não dada a um, mas dada a todos. Naquele momento, ele está abençoando não só Efraim, não só Manassés, ele está abençoando Efraim e Manassés e todos os seus filhos. A cruz é o instrumento de bênção dada pelo legislador, na qual todas as nações seriam abençoadas. Todos os sacramentos se baseiam no sacramento da cruz, no sacramento da paixão, morte e ressurreição do Cristo. Os braços cruzados de Jacó tornam-se o sinal da cruz, o sinal da bênção, que derruba critérios de avaliação do mundo e introduz todos os povos. Todos são abençoados. Primogênito, Israel. O filho mais novo, a humanidade. Todos nós fomos abençoados com a cruz. A cruz, por outro lado, é um sinal de humilhação, que se transforma em glória. Loucura para alguns, escândalo para outros, mas, como diz São Paulo no hino, né, sendo de condição divina, não se fez igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de um escravo,
assemelhando-se aos homens, sendo exteriormente reconhecido como humilhou-se, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. E é precisamente dessa profundidade de humilhação que começa a grande ascensão celeste do Filho de Deus ressuscitado. É porque passa pela cruz que a bênção vai para a humanidade. O discípulo também deve entender que o que acontece com o Mestre se faz caminho para nós. São Francisco, num texto antigo sobre São Francisco, não é São Francisco que escreve, mas é algo que escrevem de São Francisco. A ordem da vida dos frades menores assemelham-se a um pequeno rebanho que o Filho de Deus, na sua última hora, pediu ao seu Pai Celeste. Francisco acrescentou que o Senhor queria que os frades fossem chamados de menores, porque esses é precisamente o povo pedido pelo Filho de Deus ao Pai. E é dito no Evangelho: não tenhais medo, pequeno rebanho, porque agradou ao vosso Pai conceder-vos o reino. Ser pequeno, segundo, menor e até o último, é a condição ideal para romper, para que a graça divina, para que ela seja derramada sobre nós. Quem quer colocar-se a si mesmo, o seu orgulho, o seu poder, em primeiro lugar, não pode escolher Deus. Não pode escolher Deus como todo-poderoso, como único, vai escolher a si mesmo. Não dá para servir a dois senhores. Naquelas mãos cruzadas sobre a cabeça dos filhos de José, queremos ver o símbolo da graça divina na liberdade e na qual a predileção pelos pobres e pelos menores. E diante dessa escolha divina, a oração dos pobres do Antigo Testamento deve emergir no lábio dos justos e fiéis, como se exprime no saltério. O Senhor guia os humildes segundo a justiça e ensina os pobres o seu caminho. Sou pobre e miserável, mas o Senhor cuida de mim. Essa é a lógica. Essa é a lógica profética da ação profética de Jacó sobre Efraim e Manassés. O Novo Testamento, Santiago também vai falar disso. Ouvi, meus caríssimos irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para que fossem ricos na fé e herdeiros do reino prometido por Deus aos que o amam? Então Jacó colocou Efraim diante de Manassés. Por quê? Israel, Gênesis 28, 21, Israel disse a José: vou morrer, mas Deus estará convosco e vos reconduzirá à terra de vossos pais. Depois desse gesto simbólico, essa bênção universal, a promessa de regresso à pátria. Um pequeno pormenor adicional. A casa de José é prometida a posse de Siquém, ou seja, o que significa propriamente ombros e costas, ou seja, um estará à frente e outro atrás. Lembra dessa lógica? Que a coluna de fogo ia à frente e uma coluna de nuvem ia atrás? Efraim e Manassés. A família de José, uma fica diante do oriente e a outra do ocidente. Umas costas, os ombros e costas. Dou-te a mais que teus irmãos, uma porção que conquistei dos amorreus, como minha espada e com meu arco. O legado que deixado por Jacó à casa de José é o território de Siquém, uma região da Samaria, capital do reino de Efraim. É esse reino que se erguerá. E essa bênção de Jacó, ela também é um limite que vai encerrar a grande história dos patriarcas. Então a história dos patriarcas, ela se finda aqui, com essa bênção. Na próxima lição, nós vamos tratar do desfecho dessa história. Nós vamos entender como esses textos, eles dão prenúncio para uma nova epopeia, a epopeia do Êxodo. A caminhada do povo de Israel, saindo da terra da morte, saindo da terra da escravidão, para a terra prometida. Muita coisa, um texto muito rico. Então, leiam com muita atenção, peguem nessas notas, procurem dentro da bibliografia que está aí, e mergulhem nesse texto. É um texto muito importante para os dias de hoje.
para entendermos a nossa sociedade, de quem é a responsabilidade de mudar a sociedade, de mudar o país, de mudar a nossa casa, a conjectura do nosso dia. A quem Deus escolheu para isso? Quem está à frente de nossa casa? Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.